Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo. Nesse vídeo aqui eu vou falar alguns casos, mas serão bem curtos, sobre traições. E isso eu encontrei aqui na internet, no YouTube. Tem alguns canais que falam sobre assuntos que são desabafados, compartilhados em um tal de Reddit. Eu não sei a pronúncia correta, não é? Mas tem muitos canais que falam e abordam esses assuntos. E o que eu pude observar, eu consegui assistir durante essa semana 500 casos de traição. Presta atenção, gente. 500 casos de traição, sendo que 10 apenas foram cometidos por homens. O resto foi tudo cometido pelas mulheres, ou esposas, namoradas ou noivas. Então foi um negócio que me assustou um pouco. E pelo que eu pude observar também, isso acontece muito através da internet, no trabalho, em academias ou mais em escolas, faculdades. Acontece muito. E também tem um detalhe: sempre tem um incentivo de um amigo ou de uma amiga. Acontece muito, dessa forma mesmo. E o que acontece? Eu coloquei os títulos aqui na capinha, ó. Cuidado com amigos, bebidas e desejos. Porque todos têm desejos, fantasias. E quando você bebe, por exemplo, isso faz com que você ceda a essas fantasias, a essas emoções, desejos. Então é bom que se evite. Busque fazer uma corrida com o seu companheiro ou com sua companheira, não é? Hoje, por exemplo, eu corri e caminhei intercaladamente 1 hora, direto sem parar. Eu estou tentando evitar, por exemplo, de consumir bebida alcoólica. Pretendo não ter vício nenhum, em nada dessas coisas assim. Quero voltar a malhar, não é? Vou ver se eu consigo. Hoje em dia fala treinar, não é? Hoje em dia o pessoal fala treinar. Então vou ver se eu pego peso de novo, fazer mais algum esporte, talvez praticar artes marciais novamente, porque são coisas que ajudam na saúde, não é? Por que eu estou falando isso? Porque quando você bebe, usa substâncias e coisas assim, você acaba às vezes fazendo algo que você não queria fazer. Você comete algum absurdo. Então, eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Teve um caso da própria mulher que escreveu nesse Reddit. Ela disse que traiu o marido porque achava que ele estava traindo, porque ele era muito galântico, não é? E ela tinha um bebê novinho, um bebê de colo. Ela deixou com a mãe e foi sair com um ex-namorado dela. Aí ela, não aguentando a pressão, 3 dias depois ela confessou para o marido no sofá. Ele pegou, arrumou as coisas dele e foi embora, e nunca mais voltou. E ela conta que ela sofre de problemas por conta desse caso, dessa situação, e ela não se recuperou até hoje. E isso já tem anos. Ela se arrependeu porque ela tirou conclusões precipitadas. E detalhe, as amigas delas ficavam colocando coisa na cabeça dela, que ele estava com outras, e o cara não tinha. Ela pesquisou depois no celular dele, por isso que ela se arrependeu. Depois que ela cometeu o ato, que ela até parou na metade, né, porque o marido era bem melhor do que o ex-namorado dela, ela foi pesquisar o celular dele quando ele chegou em casa e ele viu várias mensagens de mulheres para ele e ele rejeitando todas. Inclusive tinham mensagens escondidas que ele tentou apagar e não conseguiu. Ela foi lá ver várias mulheres pedindo para ter um caso com ele, e ex-mulheres que ele já teve alguma coisa antes de casar com ela. E ele em todas respondia: eu não posso fazer nada com outra mulher a não ser com a minha. Então ela se arrependeu muito. Aí confessou para ele e ele largou. Ele não quis voltar para ela. Teve um outro caso desse também que eu vi, que eu não selecionei aqui, acabei de lembrar agora. As amigas fizeram a cabeça da esposa, dizendo que ele tinha amantes, e ela voltou para casa correndo de carro. Sabe o que aconteceu? Ela bateu o carro e morreu na hora.
por causa das amigas. E as amigas ainda quiseram ir no velório dela. O marido ficou doido. Por causa dessas mentiras, tiraram uma vida. E cuidado com a amizade, gente. Tenham cuidado com a amizade. Estou falando sério para vocês. É muito difícil pessoas que querem realmente a nossa felicidade. A outra história aqui, essa daqui me deixou, nossa, maluco. Presta atenção, gente. A esposa era uma mulher daquelas bem antiquadas. Ela, careta, aquela mulher careta, de certa forma religiosa também, frequentava a igreja. E o marido tentava chamar ela para se divertir, para sair, e ela não queria porque ela não gostava de bebida, ela não se dava bem com bebida, não tinha costume de bebida. Era uma mulher, digamos assim, com uma certa índole, não é? Ela gostava de ficar em casa com o marido. Só que ela arrumou um emprego e nesse emprego ela fez amizade com uma mulher. Aí ela vivia dizendo para o marido que a amiga era legal pra caramba e que elas sempre saíam e se divertiam, né, numa lanchonete, tomando um café, tomando um suco. Nisso, ele falou, olha, eu não gosto muito desse negócio de sair, mas você sai só com ela? Não, às vezes vai alguns funcionários juntos e tal. Tudo bem. Um dia ela ligou dizendo que saindo de lá ia para se divertir com essa amiga e alguns amigos a mais. Aí ele falou, que hora você vai chegar em casa? Ah, tá hora, mas é porque o meu carro deu defeito e eu peguei o seu. Aí ele falou, tudo bem, mas vê se chega cedo em casa. Olha, gente, presta atenção. Ele ficou ligando direto, porque ela falou que ia chegar por volta de umas 5 da tarde, não é? Só que nada dela chegar, nada dela chegar. Aí quando deu 2 horas da manhã, apareceu um outro carro na garagem dele estacionando, ele olhando, estava a amiga dela dirigindo, ela super bêbada no lado do carona e 3 caras dentro do carro. 3 caras afrodescendentes, se é que vocês me entendem. Nisso, a amiga desceu do carro falando, olha, eu vim aqui buscar um aparelho dela aí que a gente vai ver filme lá em casa. Aí ele falou, vocês não vão ver filme em lugar nenhum, cadê minha mulher? Aí um dos caras dentro do carro falou assim, você não manda nela não, meu irmão. Aí ele foi lá para dar puxou o cara e falou, o que você falou? Aí o cara peidou na farofa, né? Não quis peitar. Nesse caso aí, eu perderia a cabeça, gente. Eu vou ser sincero para vocês. A minha mulher chegar bêbada, sem conseguir andar, com 3 caras diferentes e a amiga, esse carro seria virado. Eu estou falando sério para você, não é brincadeira minha não. Com toda a delicadeza, é claro, porque eu sou muito carinhoso, né? Mas eu não aceito um trem desse não. Nem tente que eu não aceito. Era final de casamento ali mesmo. Sério mesmo. Aí o que que acontece? A esposa ainda doidona, mais louca, ele puxou a esposa, foi trazendo a esposa e a outra, eu sei que você é péssimo marido, ela fala mal de você, que você não presta, e sei lá o quê. E ele foi levando a esposa, aí ele falou assim, vai cuidar da sua vida, que senão eu vou chamar a polícia. Aí ela disse assim, tá vendo os 3 caras que estão ali dentro? Comeram sua mulher. Aí ele parou na hora olhando e a mulher caiu na varanda, de tão bêbada que estava. Aí ele falou, como é que é o negócio? Aí ela falou assim, e não foi só para eles 3 não. Nós ficamos num camarote na balada e ela deu para todos os caras que estavam lá dentro do camarote. Foram 15 homens. Aí ele falou assim, você está querendo causar minha separação com a minha esposa? Aí ela falou assim, gravei tudo, tá no celular dela. Cara, o cara ficou doido. Aí ela saiu com os caras que vieram com ela e ele levou a esposa para dentro de casa. Aí colocou, deu banho nela, olha só, deu banho nela, colocou ela na cama, confortável, e foi ver as filmagens que estavam no celular da própria esposa. Detalhe, gente, realmente eram 15 homens, presta atenção, e todos usaram ela, inclusive até no rosto dela, se é que vocês me entendem, como é que eu posso dizer, ele chegando ao clímax no rosto dela, sujando o rosto dela, se é que vocês estão me entendendo, né? Nisso o que aconteceu? Bateu até no olho dela. Aí,
Quando ela acordou de manhã, de ressaca, é claro, com o olho inchadão, vermelhão, ele foi e falou assim, o que você fez ontem? Ah, nós saímos do trabalho, fomos numa lanchonete, aí da lanchonete conhecemos uns caras lá que era conhecido de fulana, eles nos convidaram para ir tomar uma bebida, nós fomos beber, aí ele falou assim, mas você não disse que não gosta de bebida? Ah, mas era para ser só alguns copos, era pouca coisa. Aí eles continuaram a beber, foram se empolgando, tinha música, eles foram para um camarote, ela acabou bebendo demais e ela disse que dormiu. Ela disse que apagou. Aí ele foi e mostrou as filmagens para ela. Primeiro ele mostrou a filmagem da câmera da casa, que filmou tudinho a discussão dele com a amiga dela, e os caras querendo enfrentar ele e ele dando um sacode em um dos caras. Aí ela ficou, meu Deus, foi isso que aconteceu? Aí ela não estava vendo nada, não é? Embriagada. E depois ele mostrou os vídeos dela sendo usada pelos caras lá, pela multidão de caras dentro do camarote. Na hora, ela em pânico, chorando, que não lembrava disso, e nos vídeos realmente você via que ela estava apagada. Os caras usaram ela apagada. Ele na hora falou com ela assim, eu vou te levar no médico agora para você fazer exames e eu vou em seguida à delegacia. Primeiro ele foi ao hospital, ele levou a esposa para fazer exames, depois dos exames levou ela até a delegacia para comunicar o que aconteceu. Aí no desenrolar aconteceu que todos foram identificados, levados à polícia, não é? Indagados, e todos falaram que foi a amiga dela que queria destruir o casamento dela, embebedou ela, colocou remédio na bebida dela e realmente nos exames que foram feitos foram encontrados traços de sonífero, né, para ela apagar, e usaram dela e todos foram condenados. Essa mulher teve que pagar uma indenização a ela ficou cega de um olho, essa que foi a vítima, né, a esposa dele ficou cega de um olho, porque no esperma que caiu no olho dela estava com gonorreia e ela pegou no ato e também por ter recebido o espermatozoide nos olhos, né? E ela perdeu uma das vistas. Ele não se separou da esposa, ele continuou com a esposa. Eu não sei se eu faria isso, é bem provável que não. Eu teria saído fora, porque eu acho o seguinte, cara, se uma pessoa que está comigo prefere dar ouvidos a amigos e amigas, então não é para estar comigo, né? É para estar com um amigo ou com uma amiga, né? É para estar com a pessoa que ela dá ouvidos. E não é para mim, isso não é para mim. Da mesma forma que se um amigo falar comigo assim, Mauro, se você trair sua esposa com aquela mulher ali, eu te dou 5 bilhões, eu vou pegar e arrancar o nariz dele. Por isso que nenhum amigo me propõe nada disso. Porque eu sou totalmente contra a traição. Isso para mim é vergonha, é desonra. Você se torna um desonrado. Então eu sou contra. Bom, outro caso, bem rapidamente aqui, a mulher diz que descobriu que o marido a traía. E realmente, de fato, ele a traía. E ele chamou ela para um relacionamento aberto, onde ela ficaria com quem ela quisesse e ele permaneceria ficando com as outras mulheres. Só que ela teve que aceitar, porque ela era casada com um homem rico, e ela começou a ficar com outros homens, sendo que ela, muito esperta, ela começou a ficar de uma forma como se ele não precisasse saber. Ele fazia as dele, ela ficava sabendo, mas na cabeça dele ela não estava fazendo nada, porque ela escondia, porque ela achava que ele estava armando para tentar dar um golpe nela, né, para deixar ela sem dinheiro nenhum. E ela, pensando nos filhos, que pagavam escolas altíssimas, resolveu aceitar isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É melhor do que traição, não é? Quando você tem relacionamento dessa forma assim. Só que para mim também não daria, não. Eu saber que eu estou dividindo mulher com os outros e pegando outras à torta e à direito, isso é uma bagunça terrível. E sem contar que eu acredito em karma. Pode acontecer alguma coisa ruim, destrutiva para quem faz esse tipo de coisa. Então, eu prefiro evitar. Eu já sou tão sem sorte, eu sou um cara
pouco abençoado, ou quase nada, sem sorte nenhuma, então fica difícil de eu provocar esse tipo de coisa, né? Que se já tá ruim, vai piorar mais ainda. Então eu prefiro ficar na minha quietinho aqui, né? Sem fazer esse tipo de coisa. O outro aqui, rapidinho aqui, ó. Olha essa daqui. O cara descobriu por conversas que a esposa usava o celular da filha de 12 anos para conversar com um cara, que inclusive era bem mais velho que ele também. Porque na época a esposa tinha 30, ele tinha 35 e o cara que conversava com ela 50. E só que ela estava conversando com o celular da filha de 12 anos. E ele desconfiava, falava, a mulher falava que era só amigo, que era um coroa, que não tinha nada demais, era só amizade. E ela sempre ia na casa dele e levava até a filha, de 12 anos. Eles tinham mais outros filhos, tinha mais um menino e uma menina. O menino era do meio e a menina era mais velha. Acabou um dia ele descobrindo conversas da filha, quando a filha já estava com 15 anos, com esse cara, e ela dizendo: Você eu vou chamar de pai, e esse aqui que me cria, eu não quero mais chamar de pai. Aí ele começou a chorar, né? Poxa, minha filha não quer me chamar de pai. Aí ele pegou, vendo as conversas, descobriu que ela estava realmente traindo ele e a filha sabia. Aí ele foi e mostrou as conversas para a filha mais velha, que a essa altura estava com 19 anos, e para o filho de 17 anos. Eles ficaram loucos e foram discutir com a mãe. Aí a mãe confessou tudo. Aí a garota mais nova pedindo perdão ao pai. Ele pegou e saiu com os filhos, né, mais velhos, e ele resolveu fazer um teste de DNA. E ele descobriu que o menino não era filho dele. Ele ficou arrasado, né? O menino também, mas eles se separaram. O menino e a menina mais velha foram morar com ele, não querem mais papo com a mãe, nunca mais falaram com a mãe, na verdade. Passaram-se 10 anos a filha caçula mandando mensagem para a irmã ou para o irmão entregar ele, pedindo perdão. E ele não queria perdoar ela. Ele não queria perdoar porque ela chamou outro cara de pai, sem ser o pai. Ela encobriu as traições da mãe. E a menina entrou em contato por último, dizendo que estava ficando louca, que estava à base de remédios, porque ela viu que realmente ela foi induzida ao erro pela mãe. Aí acabou lhe perdoando, levando ela para morar junto dele. Ela já estava aí com 25 anos e ele já tinha uma outra família com mais filhos, né? E manteve contato somente com os filhos. E aquele que ele criou sem ser filho dele, ele continuou considerando filho, porque ambos deixaram de falar com a mãe. Tem gente que acha radical isso. Eu não acho, não. Eu não acho radical, não. Eu dou os parabéns aí aos dois filhos mais velhos e fiquei decepcionado com a menina, não é? Mulher geralmente é mais contra a traição no início da vida, não é? Então, quando você vê assim tão novinha concordando com atos de traição, é bem complicado, né? Mas depois, quando ela ficou mais velha, ela viu a porcaria que ela tinha feito, né? O cara que bancava ela, que pagava os estudos dela, teve que abandonar ela por causa do erro da mãe e erro dela também, não é? De concordar com a mãe, de defender e de assistir a mãe estando com outro cara, não é? Porque ela ia junto para as fugidas da mãe, não é? É complicado demais. Só que esse filho de 17 anos, que não era dele, não era do amante também não. Ela tinha outros casos desde que casou com ele. Sempre traiu ele, desde a primeira filha. Ela sempre traiu, ele só descobriu anos depois, né? Bom, deixa eu ver aqui. O outro caso, a esposa de 25 anos tinha um bebê recém-nascido, não é? E ela arrumou um emprego, né, para trabalhar. E lá nesse emprego ela já estava há 3 meses, quando chegou uma galera nova, né? 5 rapazes, jovens, né? Ali por volta dos 18, 19, 20, 21, 22, 23, e começaram a chamá-la para fazer, como é que eu anotei aqui? Deixa eu ver se eu falo para vocês. Chamaram ela para bater virilha em grupo, grupal, com várias pessoas.
e convenceram ela, esses amigos homens, com a ajuda de algumas amigas mulheres também ali que chegou junto com essa turma. Eles acabaram indo para lugares específicos, casa dos rapazes, casas de swing, casas desses negócios aí de bater virilha em grupo, várias pessoas. Só que ela observou um detalhe. Nenhum dos homens que ela experimentou, eu anotei aqui o total que ela tinha experimentado. 35 homens ao total. Isso em 2 semanas. 35 homens em 2 semanas. Ela observou que nenhum era melhor do que o marido dela. Nenhum dos homens era melhor que o marido dela. E como o marido descobriu isso? Porque ela não iria confessar um negócio desse, né? O marido descobriu porque ela, dizendo para os caras que iria parar de fazer, que se arrependeu, os caras mandaram na empresa toda os vídeos que tinham gravado dela. Todas as coisas delas foram gravadas. E eles mandaram para todos na empresa. Um dos caras da empresa sabia onde morava o marido dela, sabia onde era a casa deles. E ele foi até lá, um cara religioso, cristão, e levou as imagens e mostrou para o marido. E nisso ela estava sendo lá humilhada no serviço, todo mundo fazendo chacota dela, e ela foi demitida, inclusive difamada. E o que eu não entendi é que os caras não foram demitidos, já que eles fizeram isso com ela também, não é? Estavam presentes. Ela foi demitida quando ela chegou em casa, o marido sabia de tudo já. Ele estava com as bolsas, as malas dela arrumadas, e ele entregou para ela ir embora, porque ele não queria mais ficar com ela, a casa era dele, não é? Eles casaram com separação de bens, e ele expulsou ela de casa. E ela ficava insistindo todo dia, mandando mensagens por telefone, por redes sociais, por conhecidos, por parentes, pedindo perdão a ele, implorando pela volta dele. Alguns dias depois ela descobriu que ela havia contraído uma doença sexualmente transmissível. E não era mortal, mas ela perdeu o útero dela. Ela teve uma infecção e teve que tirar, quase morreu por conta disso aí. E o cara não perdoou. E eu vou ser sincero para vocês, eu não perdoaria também não. Nesse caso aqui, esse cara tá certo. Que tá maluco. 35, 35 homens durante 2 semanas. Um já não aceito, imagina 35. Tá maluco? Tá doido? E sem contar que são seres humanos, não é? Ela não vai encontrar 35 kryptonianos, só tem eu, então vai ficar difícil, né? Ó, vocês viram, né? Eu tô um tempão sem fazer exercícios. Corri por 1 hora hoje. E tô aqui, tranquilo. Tranquilão, já são. Deixa eu ver a hora aqui para falar para vocês. Cadê o outro celular? A hora não dá para ver aqui não. Mas vai dar 3 horas da manhã. Então, tô aqui tranquilão. Em forma. Bem pra caramba. Kryptonianos são assim, diferente de vocês humanos, não é? Que logo caem, 5 minutos, não aguenta nada, não é? Bom, deixa eu ver aqui, rapaz, o outro caso. Esposa de 28 anos com um bebê de 2 anos. Ela, depois que teve um neném, ficou 2 anos cuidando do bebê, não é? Aí ela arrumou um emprego, deixava a criança com os pais. E no trabalho e na academia que ela começou a fazer, porque estava se sentindo com um corpo feio e o marido bonitão, o marido sempre em forma, ela começou a ser assediada no trabalho por colegas de trabalho e por homens na academia também. Nisso, as colegas incentivando, porque ela estava sendo desejada, e isso é o que toda mulher quer, botaram na cabeça dela, ela se empolgou e acabou ficando com vários homens do trabalho e da academia. E nisso, o marido, né, sem saber, sem conseguir descobrir, porque ele confiava nela, não fuçava os computadores ou celulares dela, confiava, amava a esposa. Um dia ele chegou mais cedo do trabalho e viu ela conversando com a amiga dela. E essa amiga dizendo: e aí, de todos eles, qual o melhorzinho? Ah, o melhorzinho é fulano, mas o negócio é um pouco grande.
mas o meu marido é muito melhor do que ele. O meu marido é melhor do que todos esses que eu fiquei. Aí a colega, de todos os 30? Aí o marido entrou na sala. Na hora ele entrou, olhou, ela, não é isso que você está pensando. Ele falou assim, a nossa conversa terminou aqui. Ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Pegou todas as coisas dele, botou num caminhão que ele tinha e saiu. A casa era alugada. Ele pegou, deixou o contrato no nome dela e partiu, foi embora. Ele não tinha como provar que ela havia o traído, então a guarda da criança ficou com ela e ele seguiu pagando pensão, não é? Porque a justiça determina isso. Acontece que alguns meses depois ela foi internada com surtos. Ela ficou um pouco assim, digamos, louca, não é? Tentou contra a própria vida várias vezes, aí a família dela resolveu interná-la. E ela ficou algum tempo internada fazendo o tratamento. E hoje ela vive à base de remédios, vive na casa dos pais e os pais que cuidam dela e da criança dela, porque ela ficou em estado catatônico. A mulher ficou, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo na vida. Mais um motivo para dizer para vocês que o arrependimento machuca muito quando você descobre que a grama do vizinho não é melhor do que a sua grama. E também tem o karma. E às vezes o karma vem rápido demais. Agora o outro caso, eu vou tirar dessa linha de traição. E vocês já vão entender por quê. Esse outro caso eu refleti muito. Eu vou contar rapidamente para vocês aqui. Tinha uma garota que era noiva, ela tinha 18 anos e o cara 19 anos. Eles eram noivos, começaram a namorar na escola, eram noivos e ele gostava muito dela, ele amava muito ela. Só que ela tinha a irmã dela, que era mais velha do que ela, a irmã dela tinha 20 anos, e ela tinha mais dois irmãos homens, que eram mais velhos também. Ela era caçula. Ela tinha os pais dela, né, o pai e a mãe, e era caçula. Só que ela não queria casar sem ser virgem. Ela quis casar virgem. E ela falou com o namorado que queria que ele respeitasse isso, porque as amigas, nenhuma era virgem, a prima dela, mais nova do que ela, também já não era mais virgem, e a irmã dela, também de 20 anos, já não era mais virgem, desde os 15 anos, né? Mas ela queria ficar até o casamento. Ele entendeu, concordou com ela, e tudo bem. Um dia, ela saiu com a melhor amiga dela, a irmã dela e essa prima dela mais nova do que ela, de 16, 17 anos. E foram para uma balada. Aí dessa balada tinha o bar, nessa balada. Elas começaram a beber, bebendo pra caramba, e ela doidona, ela ficou doidona, malucona. A irmã dela foi conversando com os caras lá, tinha um coroa, elas ficaram conversando. De repente, o que aconteceu? Essa história que eu estou contando, essa parte onde ela conta para o namorado. Ela lembra dessa história de estar bebendo lá na boate, na danceteria, no bar da boate, e de repente apagou tudo e ela acordou num quarto de motel. Quando ela olhou, ela estava nua, toda babada, não é? E com marca de que perdeu a virgindade, se é que vocês me entendem. Aí ela começou a chorar. Quando ela olha assim em cima da cabeceira da cama, tinha um maço de dinheiro, R$ 1.000, que o coroa deixou para ela escrito assim num papel: nossa, é a primeira vez que eu saio com uma garota de programa virgem. E sem camisinha, foi sem proteção. Ela ficou super confusa do que tinha acontecido, ela não sabia direito, porque ela não lembra de nada, ela estava bêbada. E ela foi e contou tudo para o namorado. Ela confessou para o namorado. Então, ela não sabia o que aconteceu. Perguntou à irmã, à colega, não, disseram que ela sumiu. A amiga e a irmã disseram que ela sumiu da danceteria e elas não sabiam para onde ela foi. Nisso,
Aconteceu o quê? Ela pegou, quis terminar o relacionamento, o noivado, porque ela acha que o namorado dela não merecia isso, porque ela estava se guardando para ele. Nisso ele falou: Não, eu vou casar com você assim mesmo. Ele gostava muito dela. É isso daí, bem tudo. Aí, alguns dias depois deles continuarem o relacionamento, nisso, alguns dias depois, aí ela descobriu que estava grávida. Ele disse que iria casar com ela assim mesmo. Só que quando ele foi comentar com o pai dele que a noiva tinha transado com outro cara e que estava grávida, que ele ia casar, o pai disse: Não, você não vai fazer isso, não tem como você casar, assumir o filho de outro. Aí ele falou assim: Não, eu vou casar sim, pai. Aí o pai falou: Nossa, você é meu filho único. Se você casar com essa moça, eu deserdo você. Aí ele pegou, saiu, discutiu com o pai, saiu, ligou para os pais dela, da garota, e contou a história toda. Aí eles falaram assim: Não, nós vamos aí com a nossa família hoje conversar com seu pai. Aí, o que aconteceu? Veio para dar força a ela, ao casal de noivos, a melhor amiga dela, a prima dela e a irmã dela, junto do pai e da mãe. Quando chegaram lá, que ele olhou para ela, ele falou: Meu Deus do céu, você quer casar com uma prostituta? Aí o cara, o pai, falou: Como é que você chama minha filha de prostituta? Não, essas mulheres aí, ó, essas três aí, estavam na danceteria que eu fui, estavam bebendo e elas chegaram falando que essa daqui, noiva do meu filho, é garota de programa. Aí o pai dela olhou para ela e falou: O que você fez? Você falou o quê da sua irmã? Não, pai, era uma brincadeira, nós brincamos. E também a gente não queria que ela casasse virgem. Aí ele falou: Você vendeu a sua irmã? Olha o que você fez com a sua irmã. Ela engravidou do pai do noivo dela. Olha que absurdo. Aí todo mundo em choque. Aí ela falou: Eu falei, era melhor terminar esse casamento. Eu não posso viver com isso. Aí ela chorando demais, sofrendo. Aí o noivo foi e falou assim: Mas a culpa não é sua. Você não teve culpa nenhuma disso. O meu pai também não sabia de nada. Aí o pai foi e falou assim: Olha, filho, você me perdoe pelo que eu vou dizer. Eu não sabia, estou chocado e vou fazer uma proposta. Eu disse inicialmente que eu iria deserdar você, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar para a Itália e você assume os negócios da família aqui. Eu não piso mais no Brasil, porque eu não vou conseguir conviver com isso, de olhar para o meu neto, que na verdade é meu filho. Então, um pai melhor do que eu seria você. Então, se você quer realmente assumir essa criança, que é seu irmão, e casar com ela, tem meu consentimento. Aí ele agradeceu o pai e falou: Mas eu vou casar com ela assim mesmo. E ele casou mesmo. Essa história aconteceu no ano 2000, gente. Tem 23 anos isso, não é isso? 23 anos. E ele casou mesmo, teve mais 2 filhos com ela, né? Ele teve mais 2 meninos com ela. A filha mais velha, a menina, é filha, na verdade, do pai dele e irmã dele, não é? Mas ele trata como filha. Nenhum deles sabe do fato que aconteceu. O pai dele já é falecido, morreu alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois, porque ele usava Viagra, né? Então o coração dele não suportou, não. Era um cara, um coroa que se divertia e gostava de mulheres novinhas, né? E tomando um remedinho azul, acabou vindo a óbito. É uma ideia boa que eu vou dar para vocês. Não tomem remédio, tá, humanos? Vocês que precisam de remedinho da cor da minha camisa, né? Vocês gostam desse remedinho, né? Só para lembrar, nesse caso aí ocorrido, o pai da noiva deserdou a irmã dela, que havia induzido ela a cometer esse erro. Todos eles se afastaram da prima, da irmã mais velha e da amiga da noiva. Os irmãos mais velhos ficaram totalmente contra a irmã que fez esse mal para a irmã caçula. E eu achei justo isso daí, porque você não deve fazer isso nem com um desconhecido, quem dirá com um irmão, não é? Você tem que ser fiel mais ainda a um irmão ou uma irmã. Você não deve colocar as pessoas em situações de perigo,
Vocês já imaginaram se era um psicopata, alguma pessoa ruim? Poderia ter feito algum mal além do que fez a essa garota. Eu não sei se eu tomaria essa atitude do noivo. Ele foi um homem de muito caráter, ele foi um homem de demonstração de amor, porque quando você ama alguém, geralmente você perdoa. É claro que quando você deixa aquela coisa da mágoa, né, que você foi magoado, subir, né, a sua cabeça, você acaba desistindo, mesmo que você vá sofrer. Algumas pessoas preferem sofrer do que perdoar. Mas eu vejo muitos casos de tantos homens quanto mulheres que perdoam os seus cônjuges pela traição devido ao sentimento que elas têm. Amam demais o marido ou a esposa e perdoam. Mas é algo bem complicado. Uma outra coisa que eu pude observar também, e eu tenho que frisar para vocês mais uma vez, é que quando você trabalha, você não deve ter amizades no trabalho. Você pode ter contato profissional. Em academia também, é bom que você vá à academia acompanhado do seu parceiro. Eu ainda acho o seguinte: se você quer fazer academia e só de pagar as mensalidades, você pode pegar esse dinheiro e ir comprando aos poucos o equipamento e você malha em casa mesmo. Isso, eu já fiz muito isso. Inclusive o meu irmão tem os equipamentos. Agora até o meu cunhado falou comigo esses dias que ele vai comprar o equipamento para a gente malhar. E eu gostei muito da ideia, porque eu também não quero participar de situações desse tipo, onde você percebe algumas coisas erradas, onde você vê algumas coisas erradas, ou até algumas insinuações de algumas mulheres. Então é bom que se evite. Eu já falei para vocês aqui, não se deve enfrentar o pecado, você tem que fugir do pecado. Nós erramos, somos humanos, mas temos como fugir do pecado. E lembrando mais uma vez, amizade no trabalho não vale a pena. Faça academia, caso for fazer, com o seu companheiro ou sua companheira. Não saia para balada sem o seu companheiro, caso vocês curtam muito baladas. Se o seu companheiro ou a sua companheira não curte esse tipo de coisa, não vá também, porque você vai consumir bebida alcoólica e vai acabar cedendo ao pecado. Não tem como correr. Você pode achar que você é a pessoa mais forte do mundo. E sem contar que, mesmo que o seu parceiro ou a sua parceira concorde que você vá sozinho, você já está fazendo ela sofrer. Porque você já está fazendo com que ela fique com a pulga atrás da orelha. A pessoa já vai ficar desconfiada de você. Você já está causando sofrimento. Então, se você quer viver a vida livre, leve e solto ou solta, faça isso sozinho. Não case. Fique na esbórnia. Fique na curtição, mas não engane outra pessoa. Eu sei que muitas pessoas têm momentos de carência. Então faça o seguinte, quando estiver assim, converse com seu companheiro ou sua companheira. Não vá desabafar com amigos ou amigas na internet, porque dali vai acabar acontecendo alguma coisa. E a carne é fraca, mas a nossa mente, o nosso cérebro é muito forte. Quando a gente se deixa levar pela fraqueza da carne, dos desejos, das fantasias, é porque o nosso caráter é que foi fraco. Então você que tem que decidir isso. Se você vê que o seu casamento, o seu relacionamento não tem solução, separe. É simples assim. Mesmo que algumas pessoas digam para você fazer na encolha, não confie nisso. O karma vem. Muitas vezes vem violento e muito rápido, e muitas vezes vem aos poucos, em pequenas dosagens, e você percebe que você nunca vai ser feliz, porque os momentos de punição serão maiores do que os momentos de felicidade. Se puder, inscreva-se aí no nosso canal para nos ajudar. O que eu queria falar para vocês verdadeiramente é o seguinte: se você não estiver satisfeito no seu relacionamento, seja ele qual for, eu sugiro que você comente com a pessoa para tentar acertar as coisas que estão erradas.
Se você já não tem vontade nenhuma de acertar as coisas que estão erradas, porque você percebeu que você tem culpa também das coisas que estão erradas e você não quer mais seguir com esse casamento, você quer outras pessoas, separe. Garanto para você, a outra pessoa pode sofrer, mas o sofrimento é diferente do que ser traída. Então separe, siga a sua vida com as outras pessoas que você quer. A traição é algo sujo e covarde, é algo cruel que você faz contra uma pessoa que te ama ou que deveria te amar. E você também deveria amar. Eu falei num vídeo passado que a traição não é um erro. Eu disse, na verdade, eu queria dizer que a traição é uma escolha errada, é um erro. Eu quis dizer que a traição não é um acidente. Ninguém trai por acidente. Você não tropeça e cai num órgão genital. Você fez aquilo porque você escolheu fazer. E isso é desonesto. Isso é desleal. Isso é cruel. Então eu sugiro que separe e vá viver como você quiser. Vai ser castigado do mesmo jeito. Você sabe, o karma volta para você. Porque 90% das pessoas se arrependem. E 95% das pessoas que trocam, o parceiro anterior era melhor. Aí vem arrependimento, vem sofrimento, porque vem agressões, vem traições. Porque quando você aceita ser amante de alguém, você aceita trair também. Todas as pessoas que roubam alguém de outra pessoa, elas vão te trocar por outra pessoa também. Então isso é simples, é básico. Todo mundo que faz determinadas coisas faz porque acha comum, porque acha normal. Então se você acha normal traição, sugiro repensar, porque pode acontecer de você também ser traído. E eu tenho certeza que você não vai gostar. Então respeite as pessoas. Quando enjoar, sai fora, segue sua vida. Você já percebeu que tem situações que você está paquerando alguma garota e você percebe que ela está brincando com você, que ela está fazendo joguinhos, quando te vê, corta caminho. Acontece isso. Se acontece isso comigo, acontece isso com você também. Então, pode ser que ela esteja com vergonha ou que seja tímida, mas no desenrolar do flerte, dessa paquera, você percebe que a garota não tem certeza se ela gosta de você, se ela te quer mesmo de verdade. Geralmente as mulheres são muito assim. As mulheres, elas são muito de dúvidas, de duvidar do sentimento que a gente tem para com elas. Muitas vezes elas agem como crianças. Então isso daí também tem a ver com o relacionamento posterior, quando você já estiver casado. Tem situações que vão acontecer que a mulher vai interpretar como se você não estivesse totalmente entregue ao relacionamento. Então a mulher, ela vai confundir as coisas e vai achar que você está interessado em outras, que você está ficando em outras. Acontece muito isso. Dali surge a possibilidade dela querer te trair também. Então fique muito atento a isso daí. E mulheres, parem com esses joguinhos bobos, porque vamos ser mais diretos. Se você gosta de alguém, demonstre isso, deixe a pessoa saber que você gosta dela. Se ela gosta de você também, se o cara gosta de você, ele vai dizer que gosta de você. Se ele não gosta, você vai perceber que ele é um cara que ele só quer se aproveitar de você, mesmo que ele finja que gosta de você. Você percebe, aquele que quer relacionamento sério, ele deixa claro desde o início que ele quer relacionamento sério. O homem, ele é mais direto, é mais objetivo. Quando o cara quer ser vergonhice, ele vai te enrolando. Quando o cara quer compromisso sério, ele fala abertamente que ele quer compromisso sério, quer família, quer ter filhos. Então parem de ficar rodando, rodeando, enrolando, testando o cara, brincando com os sentimentos de outra pessoa. Porque nesses casos também, mesmo que não haja traição, porque vocês não são namorados, vocês apenas estão paquerando, flertando, mas também existe a lei do karma. Alguém vai brincar com os seus sentimentos, como você também
está brincando com os sentimentos de outra pessoa. Bom, esse é o conselho de hoje. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.